Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Ontem eu gravei um vídeo falando para vocês que a nossa mente é dividida entre consciente e inconsciente. E eu falei um pouquinho de cada um. Hoje eu vou continuar falando como funciona o nosso inconsciente. Então, o inconsciente, ele compõe 95% da nossa mente. E é nele onde estão guardadas todas as memórias de tudo o que a gente tem contato durante a nossa vida, desde o momento da nossa concepção até o dia em que nós partirmos daqui. Além de guardar todas as memórias daquilo que nós temos contato, de todas as experiências que nós temos, o nosso inconsciente também guarda as memórias dos nossos ancestrais. Ou seja, a memória lá do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, nossos bisavós, trisavós e por aí vai, também estão contidas dentro do nosso inconsciente. O nosso inconsciente guarda essas memórias de uma forma também física, nas nossas células, no nosso corpo. São memórias intracelulares. Por isso, existem muitas terapias onde se utiliza do toque em partes do corpo para liberação de memórias, porque essas memórias estão contidas em nossas células e em partes do nosso corpo. Por isso também que determinadas memórias adoecem o nosso corpo físico, podem causar doenças físicas na gente. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Na minha família, todas as mulheres, desde a minha mãe até a minha irmã mais nova, temos problemas com útero. Tivemos que fazer cirurgias ligadas ao útero e também a ovários, ou seja, o sistema reprodutor. Isto está ligado à nossa ancestralidade, aos nossos antepassados. Eu sabia mais ou menos essa história porque minha mãe contava isso um pouco de alguma coisa que aconteceu com a minha trisavó, ou seja, a bisavó da minha mãe. Mas teve uma vez que eu fiz uma terapia e eu fiz contato com memórias intracelulares, onde eu fui entender o porquê daquele trauma e por que nós, todas mulheres dessa família, adoecemos no útero. Bom, isso é só para dar um exemplo de como que o nosso inconsciente guarda as memórias intracelulares, não só nossas, mas também de toda a nossa ancestralidade. E aí, uma outra coisa que eu quero esclarecer para vocês. O nosso inconsciente, ele é formado, basicamente, até os nossos 7 anos de idade. Por isso que em muitas linhagens de estudo, o nosso inconsciente é também chamado de criança interior. A criança interior, então, é uma representação, vamos dizer assim, alegórica do nosso inconsciente. E tudo que está guardado na nossa criança interior vai refletir na nossa vida a partir do momento em que a gente reproduz as memórias que estão dentro do nosso inconsciente na vida prática. Como que funciona isso, gente? Supondo que você tenha um trauma de infância, onde você teve uma experiência de abandono. Aí, gente, uma experiência de abandono não necessariamente quer dizer que o pai ou a mãe ou o adulto que era responsável por nós nos abandonou propositalmente. Pode ser, por exemplo, a sua mãe teve que se afastar de você enquanto você era bebê para cuidar de um irmão seu que estava doente. E ela, por algum tempo, pode ser até coisa assim, de uma semana, de um dia, ela te deixou e não pôde estar com você. Pode ter acontecido com seu pai também, que viajou para alguma coisa e se afastou de você por um período. Você, que era um bebê apenas, não tinha entendimento, né, do porquê que o seu pai e sua mãe tinham te abandonado e você passou por aquele trauma de abandono. Isto vai repercutir na sua vida adulta e vai repercutir até o momento presente. Porque aquele trauma de abandono vai ser uma tendência, então, sua de reproduzir situações na sua vida onde você experimente novamente aquela sensação de abandono. Por isso que muitas vezes nós temos padrões repetitivos, por exemplo, de relacionamentos em nossa vida. Nós nos envolvemos com pessoas que quase sempre, via de regra, vão repetir histórias conosco que nos trarão o mesmo tipo de trauma, o mesmo tipo de sentimento.
Às vezes é como eu falei com vocês, esse sentimento do abandono. Isso é originário de quê? Do trauma que eu tive num período da minha vida que o meu inconsciente continua reproduzindo ao longo da minha vida. Por que que o inconsciente faz isso, gente? Será que ele quer castigar a gente? Não. O nosso inconsciente faz isso porque ele quer que aquela questão seja vista, para que ela possa ser curada. Como tudo que está no nosso inconsciente, ele é, entre aspas, invisível para nós, porque ele está num plano que nós não acessamos, ele traz à tona algumas situações para que a gente possa vê-las, dar ciência a ela, ou seja, torná-las conscientes e a partir daí a gente possa trazer uma cura para aquela situação que a gente viveu. Então, para resumir a nossa história, gente, o nosso inconsciente guarda todas as nossas memórias, desde a nossa infância até o momento presente, desde o momento da nossa concepção até agora, incluindo as memórias da nossa ancestralidade. O nosso inconsciente vai repetir os padrões emocionais que estão guardados nele durante toda a nossa vida. O nosso inconsciente é um grande armazém, é como se fosse um almoxarifado nosso, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas memórias. E ele só tem condição de reproduzir durante a nossa vida aquilo que está armazenado nele. Se nele está armazenado apenas memórias de dor, de sofrimento e de traumas, ele vai continuar reproduzindo ao longo da vida estas memórias. Então, são duas coisas que eu quero dizer a vocês. Atenção, pais, com o trato aos seus filhos. Uma criança, desde o útero materno, ela grava todas as sensações, todos os sentimentos que a mãe tem. Uma criança grava também depois que ela nasce, mesmo quando ela esteja recém-nascida, todas as sensações, todos os sentimentos, todas as vivências, experiências que ela tem. E ela pode reproduzir isso durante a vida adulta dela, atrapalhando toda a vida adulta dela. Então, pais e mães, cuidado com discussões perto dos filhos. Quando os filhos dormem no quarto, mesmo que eles estejam no quarto do casal, mesmo que eles estejam dormindo, eles também estão registrando estas memórias, porque o nosso subconsciente, ele é magnético, ele atrai todas as memórias e ele não sabe discernir também verdade de mentira. Ou seja, ficção. Ou seja, quando você assiste um filme, igual eu falei ontem, um filme de terror, o seu subconsciente, o seu inconsciente não sabe a diferença entre verdade e ficção e ele vai gravar aquelas memórias do filme que ele está lá assistindo como sendo memórias dele verdadeiras, sensações verdadeiras dele. E por isso a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente alimenta o nosso inconsciente. Memórias passadas, existem formas técnicas para serem liberadas. Existem várias maneiras de tratar as memórias passadas. Eu vou falar depois sobre isso. E memórias atuais, nós podemos filtrar. Nós podemos escolher como e com o que a gente quer alimentar o nosso inconsciente. Porque a partir dessas memórias é que o nosso inconsciente reproduz a nossa realidade. Então, a minha orientação para agora é esta. Cuidado com o que você alimenta o seu inconsciente e procure também ajuda especializada para te auxiliar na limpeza destas emoções que estão gravadas no seu inconsciente, para que a sua vida possa fluir melhor, possa ser uma vida de mais plenitude. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje e eu vou gravar mais vídeos continuando a falar desse assunto. Um beijão para vocês, um feliz final de sábado e um bom domingo para todo mundo.